Bloco 32. Industrialização mundial. Polos históricos. Aula 1. Industrialização na Europa, EUA e Japão. Hoje vamos falar sobre industrialização e mais especificamente sobre como ela aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Vamos começar pela Europa. Tudo começou na Inglaterra, no final do século XVIII. Por que lá? Bom, tinha vários fatores que facilitaram. Muita carvão e ferro, que são essenciais para as indústrias. Comércio marítimo intenso, fruto das colonizações. E uma agricultura mais produtiva, que liberou mão de obra para as fábricas. Depois, no século XIX, a industrialização se espalhou para outros países, como França, Alemanha e Bélgica. Cada um tinha suas características. A Alemanha ficou famosa pela indústria química e siderúrgica, enquanto a França se destacou no têxtil e nas ferrovias. E é claro, em toda a Europa, vimos um fenômeno importante. As cidades cresceram rápido e surgiu um novo grupo social, o proletariado industrial, que são o conjunto de trabalhadores que dependem do salário e trabalham nas indústrias. Agora, vamos atravessar o Atlântico e falar dos Estados Unidos. Por lá, a industrialização acelerou principalmente no final do século XIX e início do XX, durante a chamada Segunda Revolução Industrial. O país tinha muito território e recursos naturais, ferro, carvão e petróleo, entre outros, e também recebeu muita imigração, que trouxe mão de obra para as fábricas. Outra coisa que fez a diferença foi a tecnologia. A eletricidade, o motor a combustão e a famosa linha de montagem do Henry Ford. As indústrias se concentraram no Nordeste. Cidades como Nova York, Chicago e Detroit, e surgiram grandes corporações que acabaram monopolizando setores estratégicos como o automobilístico, o de aço e petróleo. E o que dizer do Japão? O Japão é um caso muito interessante, porque antes da restauração Meiji, em 1868, ele era um país praticamente agrário. Mas depois, houve uma modernização muito rápida, inspirada nos modelos ocidentais. O governo teve um papel forte, financiou indústrias estratégicas e incentivou setores como siderurgia e construção naval. Surgiram também grandes conglomerados familiares, os chamados zaibatsu. Em poucas décadas, o Japão passou de um país rural para um país industrial e exportador, com foco também em indústrias de defesa. Se a gente fizer um resumo rápido, Europa. Industrialização começou mais cedo, focada em têxtil, ferro e produtos químicos, com forte urbanização. EUA. Industrialização tardia, mas rápida, com tecnologia e grandes empresas dominando a economia. Japão. Industrialização planejada pelo Estado, rápida e concentrada em indústrias estratégicas. Então, dá para ver que cada região teve seu caminho, mas o efeito foi o mesmo: transformar sociedades rurais em sociedades industriais, com cidades maiores, novos empregos e novas formas de produção. Aula 2. Inglaterra e pioneirismo industrial. Hoje vamos falar sobre um tema super importante: a Inglaterra e seu pioneirismo industrial. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Estamos no final do século XVIII, e a Inglaterra começa a passar por uma transformação enorme. Antes, a economia era agrária e artesanal, ou seja, tudo era feito manualmente e dependia muito do campo. Mas, de repente, começa a surgir algo novo: a indústria, com máquinas, fábricas e produção em larga escala. Mas por que a Inglaterra foi pioneira nisso? Bom, tinha vários fatores a favor. Primeiro,
os recursos naturais, carvão e ferro em abundância, essenciais para fazer máquinas e construir indústrias. Depois, o capital acumulado com o comércio colonial e a exportação de produtos, que deu dinheiro para investir nas fábricas. Na época, a Inglaterra era a grande potência mundial. Não podemos esquecer da Revolução Agrícola que aconteceu antes. Ela aumentou a produtividade no campo e liberou muita gente para trabalhar nas indústrias. E claro, teve a tecnologia, a famosa máquina a vapor, o tear mecânico. Tudo isso revolucionou a produção. A Inglaterra também tinha rios, portos e depois ferrovias que facilitaram transportar matérias-primas e produtos. E ainda contava com mercados consumidores, tanto internos quanto nas colônias, e um sistema político estável que protegia o comércio e incentivava o capitalismo. E quais foram os setores que mais cresceram? Primeiro a indústria têxtil, com lã e algodão, depois a siderurgia, para produzir ferro e aço, e claro, os transportes com locomotivas e barcos a vapor, que integraram mercados e reduziram custos. Mas nem tudo era só progresso. Surgiram problemas sociais, como a urbanização acelerada, exploração do trabalho infantil e longas jornadas de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, começou a se formar a classe operária industrial, que mais tarde iniciaria suas reivindicações por melhores condições. No final das contas, a Inglaterra se tornou a famosa oficina do mundo do século XIX. E seu modelo de industrialização serviu de exemplo para outros países na Europa e na América. Aula 3: Industrialização nos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante: a industrialização nos Estados Unidos. Primeiro, vamos voltar lá para o século XIX. É nesse período que a industrialização começa de verdade nos EUA, logo após a independência. E o que fez o país crescer tanto nesse sentido? Bem, tinha muita riqueza de recursos naturais, como carvão, ferro e petróleo. Além disso, havia muita mão de obra disponível, incluindo imigrantes que chegavam em busca de oportunidades. Então já dá para perceber que os EUA tinham o cenário perfeito para começar a indústria a todo vapor. Agora, vamos dividir a industrialização em duas fases para ficar mais fácil de entender. A primeira fase, no final do século XIX, tinha como principais setores a indústria têxtil e a siderúrgica. Foi nessa época que o processo Bessemer, que melhorava a produção de aço, começou a ser usado. Geograficamente, a indústria estava concentrada no Nordeste, em estados como Pensilvânia e Nova Jersey. Já na segunda fase, no início do século XX, o foco mudou um pouco. Surgiram indústrias automobilísticas, metalúrgicas e petroquímicas, com técnicas de produção mais modernas e maior capacidade industrial. E a expansão geográfica também mudou. A indústria começou a se espalhar para o oeste e o sul dos EUE. Falando agora de economia e região, é interessante conhecer alguns termos que aparecem bastante em questões. O Cinturão do Sol, ou Sunbelt, é a região do sul e sudoeste dos EUA, que começou a crescer bastante em termos econômicos e populacionais. Já o Cinturão da Ferrugem, ou Rust Belt, fica no norte e nordeste, uma área que foi superindustrializada, mas que depois passou por declínio em alguns setores. E não podemos esquecer do Cinturão Industrial, perto dos Grandes Lagos, que tinha muitos recursos naturais, favorecendo a siderurgia e a metalurgia. Já na parte social, com o crescimento das indústrias, surgiu muita concentração de riqueza, com grandes empresários que ficaram conhecidos como os barões ladrões. E, claro,
Com tantas fábricas, surgiram também movimentos trabalhistas, com sindicatos lutando por melhores condições e salários. Aula 4: Industrialização no Reino Unido e na França. Hoje vamos falar sobre a industrialização no Reino Unido e na França. Primeiro, vamos começar pelo Reino Unido, que é basicamente o berço da Revolução Industrial. Lá, tudo começou por volta de 1760. Antes disso, a economia era toda baseada na agricultura e no trabalho artesanal, mas com a Revolução Industrial, tudo mudou. A produção passou a ser dominada por máquinas e fábricas. É o que a gente chama de maquinofatura. E por que isso aconteceu primeiro lá? Bom, tem alguns fatores-chave. O Reino Unido tinha muita mina de carvão e ferro, que são essenciais para as máquinas e as fábricas. Eles tinham um capital acumulado com o comércio colonial, o que ajudou a investir na indústria. Vieram também várias inovações tecnológicas, como a famosa máquina a vapor do James Watt, que revolucionou tudo. E não podemos esquecer do sistema de cercamentos, que transformou terras comunais em propriedades privadas, aumentou a produção agrícola e liberou muita mão de obra para as fábricas. Com tudo isso, surgiram algumas mudanças bem marcantes. As cidades começaram a crescer em torno das fábricas, as ferrovias se expandiram e o transporte marítimo ficou ainda mais importante. Agora, vamos falar da França. A industrialização lá começou um pouco depois, no início do século XIX, principalmente depois da estabilização política que veio após a Revolução Francesa. Mas, atenção, o processo francês foi mais lento e desigual se comparado ao Reino Unido. A indústria se concentrou em regiões específicas, como o Vale do Ródano e o norte da França, e os setores que mais se desenvolveram foram o têxtil, a metalurgia e a química. Outro ponto interessante é que a França usou políticas protecionistas para incentivar a indústria nacional. Além disso, em 1860, eles fizeram o famoso Tratado Cobden-Chevalier com o Reino Unido, que reduziu tarifas e estimulou o comércio entre os dois países. Aula 5: Máquina a vapor. Revolução Industrial, Maquinofatura e Burguesia Industrial. Reforçom. Hoje a gente vai conversar sobre alguns temas que estão totalmente ligados entre si. As máquinas a vapor, a Revolução Industrial, a maquinofatura e a burguesia industrial. Vamos começar pelas máquinas a vapor. Imagina só, até o século XVIII, quase tudo era feito com a força dos músculos humanos, dos animais, ou no máximo, com a ajuda de rios e ventos. Só que, quando inventaram a máquina a vapor, tudo mudou. Ela funcionava queimando carvão para aquecer água. E o vapor em movimento fazia engrenagens e pistões trabalharem. Essa invenção substituiu a força manual e passou a movimentar fábricas, locomotivas e navios. Ou seja, foi um marco no avanço tecnológico. E é exatamente aí que entra a Revolução Industrial. Esse foi um período de transformações gigantes que começou na Inglaterra no final do século XVIII. Foi quando a produção deixou de ser artesanal e passou a ser feita em larga escala, nas fábricas. As máquinas aumentaram a produtividade e, com isso, muita gente saiu do campo para trabalhar nas cidades industriais. É o início de uma nova era na economia e na sociedade. Agora, vamos falar de um conceito que ajuda a entender essa mudança: a maquinofatura. Esse nome meio estranho significa, basicamente, a produção com máquinas. Até então, o que existia era a manufatura, onde os trabalhadores produziam com as próprias mãos, usando ferramentas simples. Mas com as máquinas, o trabalho humano passou a ser mais de operação do que de fabricação manual. E isso aumentava a produção.
reduzia os custos e acelerava todo o processo. E, por último, a gente não pode esquecer da burguesia industrial. Quem era essa burguesia? Eram os donos das fábricas, os empresários e comerciantes que enriqueceram com esse novo modelo de produção. Eles controlavam as máquinas, as fábricas e o capital. Ou seja, eram os grandes beneficiados da Revolução Industrial. Do outro lado, surgiu o proletariado industrial, formado pelos operários, que trabalhavam longas jornadas em troca de salários baixos.